Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Jesus! Caríssimos irmãos e irmãs, eu sou o seminarista Luiz Alfredo, do canal Católico de Verdade, e no nosso mês com o Sagrado Coração de Jesus, no terceiro dia, nós vamos dar continuidade à nossa leitura e reflexão da Aurietis Aquas. Aqui nós chegamos em um primeiro tópico, em que o Papa Pio XII ele coloca da seguinte forma: fundamentos e prefigurações do culto ao Sagrado Coração de Jesus no Antigo Testamento, em compreensão da verdadeira natureza do culto ao Coração Sacratíssimo de Jesus por parte de alguns cristãos. Então, vejamos o que tem a nos dizer o Venerável Pio XII, nos números 5, 6 e 7. Conquanto a Igreja, em tão grande estima, tenha tido sempre e ainda tenha o culto do Sacratíssimo Coração de Jesus, a ponto de se empenhar em fomentá-lo e propagá-lo por toda parte entre o povo cristão, e conquanto se esforce diligentemente por defendê-lo contra o naturalismo e o sentimentalismo, todavia é muito doloroso verificar que no passado e em nossos dias alguns cristãos não têm este nobilíssimo culto na honra e estima devidas, e às vezes não o têm nem mesmo aqueles que se dizem animados de zelo sincero pela religião católica e pela própria perfeição. Então, Pio XII aqui mostra a situação da igreja em seu tempo e que reflete muito na igreja em nosso tempo também, de que algumas pessoas, embora a igreja sempre tenha se esforçado por propagar, incentivar, explicar esta devoção ao Sagrado Coração de Jesus, muitos se deixando levar pelo naturalismo, ou seja, pela tendência de compreender as coisas de uma forma científica, segundo as leis da natureza, e dizendo, o coração, na verdade, não é o lugar dos sentimentos. O lugar dos sentimentos é o cérebro, e não o coração. Ou por um certo sentimentalismo, né, de apenas um apego meramente afetivo e sentimental por uma coisa que se acha bonito, e não uma fé genuína que brota da experiência, do conhecimento das verdades, da prática das verdades e do fundamento do sentido que aquela devoção tem e nos ajuda na nossa vida cristã, muitos se deixando levar por isso acabam não dando a honra devida ao Sagrado Coração de Jesus. E Pio XII identifica esta situação como lastimável. Mesmo bons católicos, mesmo os que se dizem bons católicos, mesmo católicos que se dizem zelosos, descuidam com relação ao Sagrado Coração. No número 6, se conhecesses o dom de Deus, João capítulo 4, versículo 10, servimos-nos dessas palavras, veneráveis irmãos, nós que por disposição divina fomos constituídos guardas e dispensadores do tesouro da fé e da religião que o divino Redentor entregou à sua igreja, para admoestar todos aqueles dos nossos filhos que, apesar de vencendo a indiferença e os erros humanos, já haver o culto do Sagrado Coração de Jesus penetrado no seu corpo místico, ainda abrigam preconceitos para com ele e chegam até a reputá-lo menos adaptado, para não dizer nocivo, às necessidades espirituais mais urgentes da Igreja e da humanidade na hora presente. Porque não falta quem, confundindo ou equiparando a índole primária deste culto com as diversas formas de devoção que a Igreja aprova e favorece, mas não o prescreve, o tem como um acréscimo que cada um pode praticar à vontade. E alguns há também que consideram oneroso este culto, e mesmo de nenhuma ou pouca utilidade, especialmente para os militantes do Reino de Deus, empenhados em consagrar o melhor das suas energias, dos seus recursos e do seu tempo à defesa da verdade católica, para ensiná-la e propagá-la, e para difundir a doutrina social católica, fomentando práticas religiosas e obras por ele julgadas mais necessárias nos nossos dias. Por último, há quem creia que este culto, longe de ser um poderoso meio para estabelecer e renovar os costumes cristãos na vida individual e familiar, é antes uma devoção sensível não informada em altos pensamentos e afetos,
e, portanto, mais própria para mulheres do que para pessoas cultas. Então, aqui nós temos algumas objeções refutadas, evidentemente, pelo Venerável Pio XII, acerca do culto ao Sagrado Coração de Jesus. Então, muitos acham que isso é só mais uma coisa católica, que não tem realmente muito fundamento, outros acham que isso é muito difícil, outros acham que isso não é útil e outros dizem que isso é coisa para mulheres, não é coisa para intelectuais, para católicos esclarecidos. Aqui, por favor, tenhamos consciência da mentalidade, das concepções da época. O Papa Pio XII não está ofendendo as mulheres e muito menos eu estou as ofendendo também. Mas isso reflete o sentido de que as mulheres, que geralmente são mais devotas, que participam mais da igreja, que o culto do Sagrado Coração seria uma devoção para elas, e não para os homens, não para os padres, os religiosos, os homens esclarecidos, né, teólogos, enfim. O Papa Pio XII vê todas essas objeções como muito lamentáveis e, falando aos bispos, diz que eles têm o dever de promover esta devoção que está no seio da igreja fundada por Jesus, que é a Igreja Católica. Não se trata de uma devoção sensível, uma devoção de incultos, mas de fato trata-se de uma devoção muito profunda, muito viva, rica, com um sentido teológico belíssimo e muito útil na vida espiritual e na vida prática. Então, muitos achando que é melhor a pregação, melhor os trabalhos de caridade, outras coisas, veem essas devoções, e no caso particular, esta devoção, como uma coisinha piedosa. Mas, na verdade, o Pio XII vai mostrar que esta é uma grande devoção que nós devemos cultivar na nossa vida. E no número 7, outros finalmente, ao considerarem que esta devoção pede penitência, expiação e outras virtudes, sobretudo as que se chamam passivas por não produzirem frutos externos, não a julgam a propósito para reacender a piedade, a qual deve tender cada vez mais à ação intensa, encaminhada ao triunfo da fé católica e à valente defesa dos costumes cristãos, os quais hoje, como todos sabem, se veem facilmente infectados pelo indiferentismo, que não reconhece nenhum critério para distinguir o verdadeiro do falso modo de pensar e de agir, e assim se veem, lamentavelmente, aliados pelos princípios do materialismo ateu e do laicismo. Então, alguns acham que o Sagrado Coração de Jesus ele realmente não serve para combater os erros, não serve para afirmar a verdade da fé, da moral, dos bons costumes. Mas Pio XII vai provar que é exatamente o contrário disso, que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus serve para fomentar as verdades da fé que a Santa Igreja ensinou e ensina e sempre ensinará, e que, na verdade, o culto ao Sagrado Coração de Jesus é um dos remédios mais eficazes contra a indiferença religiosa, contra o materialismo e contra o laicismo, e que, acendendo essas virtudes passivas, essa necessidade de fazer penitência, de se converter, de rezar, etc., a Igreja está a resgatar um elemento muito importante que nos ajuda a sermos melhores cristãos. Que Deus te abençoe e que você esteja sempre no Sagrado Coração de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Jesus!